Bom dia, gente. Uma live surpresa sem avisar ninguém na face da terra inteira. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se tem mulher aí. Tem mulher aí, sim. Temos mulheres entrando aqui. Deixa eu botar o óculos, senão eu não vou nem enxergar. O que tá acontecendo, Dani? Gente, o que tá acontecendo é uma conversa profunda de dentro do Shabá. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, mulheres. Tudo bem com vocês? Eu estou aqui plantando, tô de herveira, vou conversar sobre coisas profundas, os saberes da terra. Os saberes da terra e do céu. Vou contar de onde surgiu a minha ideia de entrar aqui e falar: ai, bonjour, bonjour, Shabbat Shalom. Você é bem-vinda a qualquer momento, muito obrigada. Eu estava aqui, eu tô replantando muitas plantas por causa da reforma. Eu tive que pegar minhas plantas assim e meio que guardar as que sobraram, as que sobreviveram, colocar num lugar misturado com os temperos perto da cozinha, sabe? Para que elas conseguissem sobreviver, e elas estão bem sentidas assim. Então, por exemplo, temos uma aqui, ó, a sálvia. Muitas de vocês não sabem, mas eu sou uma herveira. Então vou começar daí, tá? Então eu tô aqui com algumas ervas. Quando a gente estuda, então a minha ideia aqui é conversar com as curandeiras, é conversar com as parteiras, é conversar com as mulheres, as guardiãs dos saberes da terra, né? As mulheres que vão passando de geração em geração esse conhecimento. E que muitas me seguem aqui e gostam muito dos conteúdos emocionais que eu trago e tudo mais. Mas aí, quando eu começo a falar, às vezes, das coisas do profundo, do feminino, do sangue, e aí começa a ter alguns questionamentos, assim, mas por quê? Mas como, né? Me questionam bastante. E aí, eu tava aqui plantando e eu falei: eu quero conversar com essas mulheres. Minha ancestralidade curandeira, exatamente. Eu quero falar com as curandeiras, conversar sobre esses saberes, né? Então, vou primeiro começar do zero aqui, que muitas mulheres não fazem a menor ideia que saber é esse, né? Então, seja bem-vinda, Fê. Ela falou: entrei. Então, é assim, essas mulheres curandeiras, usar curandeira para caber todas essas mulheres que sabem, né, que tem conhecimento dos saberes da terra. Elas conhecem sobre ervas, elas conhecem sobre chás, sobre banhos, sobre vaporização, e obviamente eu também conheço, estudei, vivi muito tempo isso, vivo muitas coisas disso, por isso tenho as minhas ervas aqui. Então, a ideia aqui, amo a ervaria, é sobre personalidade, seus saberes, exatamente. Então, a perspectiva desse saber profundo das ervas não é um saber fitoterápico, tá? Não é sobre fitoterapia que eu tô falando. É sobre você se relacionar com o espírito das ervas. Oh, meu Deus! Sim, por isso que é um profundo saber feminino. Porque a alma, ela tem essa possibilidade de se conectar. Esse é um profundo saber do feminino, se conectar. Então, a alma, a mulher, ela pode desenvolver essa habilidade, né, de lançar os seus fios de conexão para se conectar, por exemplo, com a essência. Vamos colocar assim uma palavra mais suave. A essência de uma planta, que na verdade é o espírito de uma planta. Né? E aí vai ficar gravado. Eu entrei aqui de louca para conversar, para dividir esses saberes, porque a gente vai encerrar o assunto tecelã, e aí depois aí fica, se perde. Então, como eu estava aqui, eu falei: eu vou conversar com essas mulheres, também para dizer eu vejo vocês, porque às vezes muitas me mandam perguntas e eu acabo não tendo
como responder, e eu sei que muitas têm um questionamento genuíno, né? Dani, me interessa muito o que você fala, mas bate de frente às vezes com aquilo que eu conheço, que eu me formei e que eu conheço na profundidade, eu sei o poder disso, né? Então, eu tô aqui até do lado de uma erva que eu amo e que ela é muito vítima de preconceito. Eu vou mostrar ela aqui, ó. Meu pezinho de arruda. Eu amo arruda. Amo arruda. Arruda é uma planta poderosa, forte, de um espírito forte, sabe? E ela sofre muito esse preconceito de a pessoa falar arruda, ai meu Deus, arruda é de macumba. E aí se perde, né, a possibilidade. Terapia floral tem a ver com esses saberes? De certa forma, Beth, sabe por quê? A terapia floral, ela é uma terapia vibracional. Então, ela é um pouco mais sutil, sabe? Você não se relaciona diretamente com a planta ou com o espírito da planta, mas com o campo vibracional da planta, tá? É sobre isso. Então, eu tenho as minhas ervas aqui, ó. Minha bisavó, parteira, curandeira, benzedeira. Então, tem as mulheres raizeiras. Eu não sou raizeira. Eu tenho profunda admiração pelas raizeiras. Esse é um saber muito mais profundo que eu não tenho. Por quê? E não é sobre estudar isso, sabe, gente? Não é sobre ler em livro. Dentro da minha concepção, né? Dentro da tradição que eu fui ensinada, você é uma herveira a partir do relacionamento que você tem com o espírito daquelas plantas. Ou seja, o quanto você vai se relacionando e sendo curada, sabe? E conhecendo. Não porque alguém falou, olha, a sálvia é bom para isso, bom para aquilo outro. Mas porque você sabe o que a sálvia fez em você. Sabe? Então, eu tenho algumas assim, aqui comigo, que são as tansagem, a arruda, eu tenho um relacionamento muito forte com a arruda, com a sálvia, com o boldo, enfim, a proposta aqui não é isso. O que as mulheres não entendem é que a Dani é uma pessoa que detém um profundo conhecimento sobre... A ideia aqui é a gente falar sobre o que acontece na nossa alma, né? Amba a profundidade, a força, a raiz. Então, cada mulher tem esse que já se aventurou por esse lugar, né? Tem esse conhecimento, tem esse relacionamento, vai se desenvolvendo aí dentro dessa história dos processos de cura que a gente pode viver na nossa alma a partir de se abrir e a partir das propriedades medicinais desse relacionamento. Muitas pessoas religiosas têm um mega preconceito que fala que espírito, que arruda, pronto, sabia que eu não podia confiar na Dani. Porque não entende, né, que a Bíblia diz assim que a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Por quê? Porque quem criou as plantas com as suas propriedades não é o mesmo que me criou, né? Agora, o que acontece é que muitos desses conhecimentos foram usurpados e associados a muitos seres espirituais, e as pessoas acabam se envolvendo, né, nesse monte de coisa, e acaba associando, né? Então, a arruda é disso, é desse ser espiritual, daquele ser espiritual, porque muitas vezes tem esse conhecimento, chega até a pessoa esse conhecimento através dessas linhas, né, de seres espirituais. Mas esse conhecimento não pertence a nenhuma linha espiritual, sabe? Isso é a criação e o Criador. E nós nos relacionamos com com aquilo que foi criado para nossa saúde, para nosso benefício. O problema é a associação. A minha ideia aqui não é verdadeiramente trazer isso aqui para vocês e nem passar receita, sabe? Não é sobre isso que eu quero conversar. Mas eu quero conversar sobre o relacionamento da nossa alma com esses saberes da terra e saberes do céu. Então tem muitas mulheres que ensinam os saberes da terra
E todos esses saberes relacionados a linhas espirituais A, B ou C, e muitas vezes essas linhas não dão crédito ao Criador. E esse é o grande problema, né? Muitas vezes o objetivo dessas linhas todas não é conduzir a criatura ao Criador. E aí que a gente tem que pensar duas vezes. Por quê? Agora eu vou começar a entrar nessa questão do sangue, né? E uma mulher, então, abre a sua alma para se relacionar com os saberes da terra e do céu. E onde é que fica o sangue no meio disso? Por quê? Porque muitas dessas mulheres que são detentoras dos saberes da terra e que ensinam outras mulheres a voltar para a sua natureza sensorial, perceptiva, intuitiva, profunda, né? E ensinam essas mulheres muitas vezes: bom dia, Ana, tipo, quê? Ela tá aí? Tô, não avisei ninguém? Não avisei ninguém, vim mesmo aqui. Então, muitas dessas mulheres ensinam as outras mulheres a partir disso e ensinam o relacionamento com o próprio sangue, né? Por uma perspectiva, que é a perspectiva do poder. E aí entra essa história, né? Do sangue ser um sangue de poder. E aí que eu acho que falta a vírgula da coisa que eu coloquei aí, que são os saberes femininos da terra e do céu. Por quê? Tipo, plantar a lua, exatamente. Eu já sangrei muito na terra, já ensinei muitas mulheres a sangrarem na terra, a recolherem o próprio sangue, a devolverem o sangue para a terra. E isso tudo tem um sentido maravilhoso de integração. A gente realmente se integra, sabe, à terra e se apossa do corpo. E a gente precisa ter corpo, e a gente precisa se apossar de tudo isso. Só que qual que é a grande questão? Muitas vezes quando a gente faz isso, a gente não sabe, não entende de toda essa realidade do segundo céu e de todos esses seres espirituais e de uma lei muito importante que rege a dimensão onde a gente vive, que é o sangue é uma moeda de troca. Então, é uma moeda poderosa. O sangue é uma das moedas mais poderosas que nós temos. Então, todas as negociações espirituais no plano em que nós vivemos são feitas através de sangue. Gente, você não está prestando atenção no que eu estou conversando? Também quero saber sobre Portugal. Eu vou explicar depois no story, tá bom? Como que é o nome dela? Bernadette. Bernadette, eu vou te explicar no story depois. Vou gravar um story para a Bernadette. Fala, Bernadette, vem aqui no story que eu vou falar sobre Portugal. Agora eu queria convidar vocês para vocês ficarem comigo aqui, prestar atenção naquilo que eu estou falando, ok? Senão eu tenho que tirar o comentário, e o comentário é bom para mim porque eu vou conduzindo aquilo que eu estou tentando ensinar para vocês aqui, tá? Então, dentro desse conhecimento, dessa dimensão espiritual, o sangue é essa moeda de troca. Por isso que o sangue é utilizado em todos os tipos de rituais, porque é a partir daí. E o sangue como moeda de troca é importante para todas as negociações. Tem como eu falar, não, mas o meu sangue eu devolvo ele para a terra e eu não tô envolvida em negociação nenhuma? Você pode falar isso. Só que você tem que entender, se você sabe que todos esses seres aqui estão vivos e interagem, e você tem consciência, a partir do momento dos saberes da terra, você tem consciência de todos os espíritos da segunda dimensão, que são, por exemplo, espíritos das ervas, espíritos vibracionais, por exemplo. Se você tem consciência de todos esses seres e se relaciona com esses seres, você sabe do direito que esses seres têm e do desejo que eles têm de ter um poder de atuação maior sobre a terceira dimensão, que nós, seres humanos,
exercemos governo. Nós fomos plantados na terceira dimensão para exercer governo sobre ela. Exatamente, Max, o sangue é uma moeda viva. Então, quando eu pego o meu sangue na melhor das boas intenções, na intenção de me reconectar à terra e de devolver o meu sangue para a terra e de, por exemplo, alimentar uma planta, porque é verdade, se você pega o seu sangue, mistura ele com água e coloca numa planta, a planta, nossa, ela fica maravilhosa. Por quê? Porque esse sangue ele foi preparado para conter uma criança. Então imagina a quantidade de propriedades que ele não tem para proporcionar vida. Entende? Tipo a ayahuasca, exatamente. São espíritos que propõem trocas. E aí eu pego o meu sangue na melhor das boas intenções e eu coloco isso. É a mesma coisa de eu na minha cozinha, meu governo, minha casa, minha cozinha. Pego açúcar e falo, eu quero adoçar a vida da minha família. Eu vou fazer uma consagração energética do açúcar na minha casa para que a vida de todos na minha casa seja doce. E aí eu pego açúcar e jogo açúcar e falo, pronto, universo, eu estou jogando açúcar aqui para que a vida de toda a minha família seja doce. A minha intenção tá maravilhosa, eu lancei a minha intenção para o universo. E aí o que vai acontecer? Eu vou sair. E quando eu vou voltar do supermercado, eu vou encontrar a minha cozinha cheia de barata. Eu vou encontrar ratos. Por quê? Porque todos têm direito. Todos têm direito de se alimentar daquilo que eles querem, daquilo que eles gostam, daquilo que eles precisam. E se há vida, se há alimento naquilo que eu estou derramando, todos podem se alimentar. E aí o que vai acontecer com todas as baratas e ratos e afins, formigas de todos os tipos? Eles vão falar, nossa, chama todo mundo lá, vamos fazer morada todo mundo aqui perto, porque aqui a gente sabe que tem alimento. Pronto, a gente não precisa ficar vagando mais. Vamos ficar aqui, porque aqui de tempos em tempos ela faz a consagração do açúcar. E aí a gente, pronto, come. Entendeu? Que maravilha. E aí todos esses seres passam a ter direito de habitar aquele local. Tá todo mundo se alimentando. Então o que acontece com o meu sangue? A mesma coisa. Eu coloquei com a mesma boa intenção. Eu derramei lá. Eu espero que vocês estejam entendendo que não há ironia alguma na minha fala. Não há julgamento algum na minha fala. Eu fiz isso durante muitos anos, ensinei muitas mulheres a fazer isso. E sei o que a gente sente, a integração que a gente sente, a força que a gente sente. Eu sei o que é. Só que um dia eu entendi, os meus olhos espirituais foram abertos. E eu descobri que existiam seres espirituais que, para eles, nada era mais precioso do que o sangue. E eles começaram a ter direito de se alimentar do meu sangue. Porque eu consagrava este sangue à terra e aos seres da terra. Ou seja, todos esses seres que buscam vida para se alimentar. E aí, quando os meus olhos espirituais foram abertos, eu comecei a entender das minhas sombras profundas, porque o feminino e a terra fala da profundidade, fala desses lugares sombrios. Quando você vai entrando na terra, quando você vai se relacionando com a Pachamama, por exemplo, como eu me relacionei muito, íncubos e súcubos, íncubos e súcubos fazem parte desses rituais de sangue? Sim. Eles fazem parte principalmente do sangue branco, que é os relacionados a o orgasmo, por exemplo. Aqui entra a masturbação, que eu não vou falar sobre isso hoje aqui, tá? Meu negócio aqui é falar sobre a terra e os saberes da terra e o sangue. Eu quero que vocês aprendam sobre o sangue. Dani, essa então é a legalidade que damos? Abrimos a porta com essa legalidade? Exatamente. É a legalidade que eu dou para as formigas. Eu mostro para elas, aqui tem alimento. Então elas começam. Eu abri a porta, né? Fui eu que coloquei aquilo ali. Por quê? Porque eu tinha a intenção de fazer magia. Quando eu soprei canela, quando eu joguei açúcar.
Quando eu fiz a bênção mundial do útero, exatamente, quando eu consagro o meu útero. Porque a bênção do útero é uma consagração, tá? Que a gente, quando faz, não faz a menor ideia do que está fazendo. Não faz a menor ideia. Por quê? Porque o nosso entendimento espiritual está fechado. A gente acha que, como eu disse uma vez no story aqui, a gente acha que é um prédio tem vários andares no prédio e todo mundo trabalha para a mesma corporação, que é o bem da humanidade. Lá o CEO do prédio é Deus. A gente mistura um pouco as coisas. É só quando a gente começa a se relacionar com profunda intimidade com o Espírito Santo de Deus, é que os nossos olhos espirituais começam a ser abertos e a gente entende o poder do sangue. Muita calma nessa hora, Carla. Vem comigo, segura a onda aí, gente. Segura a angústia. Eu estou aqui, agora tá me dando um calor nesse negócio. Eu botei até meia, eu tô de meia. Olha, eu tô de meia. Porque tava frio aqui, agora eu vou tirar a meia, porque tá esquentando. Tá esquentando em todos os sentidos. Eu decidi abrir essa live aqui por amor. Ah, você tá aí, guria? Eu nem te avisei, né? Porque eu falei, vou avisar a diretora que eu vou entrar numa live sem avisar ninguém. Mas é Shabá, né? É Shabá. E aí o meu coração começou a se encher de amor, sabe? Pelas curandeiras. Só me deu vontade de chorar. Meu coração começou a se encher de amor aqui, ó. Eu e a Ruda, assim. E eu comecei a falar, eu quero conversar com elas. Quero falar daqui de dentro do Shabá, né? Quero conversar com essas mulheres, assim, para elas entenderem que eu não sou inimiga. Eu não sou inimiga. Não sou inimiga de vocês. Eu amo o conhecimento de vocês. Eu tenho esse conhecimento também. Mas as minhas dores profundas me levaram a admitir um vazio profundo dentro de mim. E esse vazio profundo dentro de mim me fez entender, eu vou voltar no sangue, não pensa que eu não vou voltar. Me fez entender que a nossa alma, quando a gente chega dentro desse, segura a onda aí, gente, para com as perguntas só um pouquinho. Esse vazio dentro do nosso coração, sabe? E a não experiência do amor, a gente quando chega nessa dimensão, né? Sentindo um profundo vazio espiritual. Como assim inimiga? É porque muitas dessas mulheres, das curandeiras, né, são mulheres fortes, mulheres que eu admiro, sabe? Mulheres do sagrado feminino, né? São mulheres sensacionais, com saberes sensacionais, que se desenvolveram, que aprenderam a andar com os olhos vendados, porque é assim que a gente aprende a andar, né? No escuro, com os olhos vendados. Esse é o saber da terra, o saber da Pachamama. E quando a gente chega, elas pensam que eu sou inimigas muitas vezes, porque elas acham que eu estou falando contra o conhecimento delas, e não é. E aí, quando a gente chega com esse profundo vazio aqui, sabe? Sem essa experiência do amor, ou feridos muitas vezes pela falta do amor, nós nos deparamos com uma encruzilhada. Isso é a existência humana, tá? Agora, homem, mulher, todo mundo. Quando a gente começa a desenvolver uma mínima autonomia, um mínimo poder de escolha, e isso é profundamente inconsciente, presta bastante atenção no que eu vou falar agora. Nós somos colocados diante de duas escolhas: o amor e o poder. Essa é a única escolha verdadeira que a nossa alma faz. Ela escolhe ou o amor ou o poder. Só que na maior parte das vezes a gente escolhe o poder. Por quê? Porque o poder brilha, o poder atrai. E o poder é aquilo que eu penso que me falta dentro da minha dor. Porque diante da minha profunda vulnerabilidade infantil e da minha vulnerabilidade como mulher, tudo que eu mais queria era ser amada, era ser cuidada. Mas eu não fui
ou eu fui traída, ou eu fui abusada, ou eu fui abandonada, como no meu caso, a minha dor era de abandono. Cada uma de nós tem uma dor. Eu tenho uma dor profunda e eu não dou conta dessa dor. Eu preciso negar essa dor. E aí eu penso, por que eu tenho essa dor? Deve ser porque me falta algo. Eu sinto uma impotência, ausência de poder. E aí, de repente, eu começo a falar, então eu tenho que ir atrás do que me falta. E o que eu acho que me falta para eu poder ter o amor? Eu acho que me falta poder. E o poder, ele atrai. O poder, ele brilha. Ele exerce uma força de atração. Então eu vou sendo levada para isso. Por exemplo, eu descubro que se eu coloco uma roupinha que mostra meus peitinhos que estão nascendo, eu vejo isso com as minhas filhas. E eu vou ensinando elas a medirem isso. E elas descobrem o poder que elas exercem com aquele corpinho que está florescendo. Isso é profundamente sedutor. E aí quando você descobre que se você misturar essa erva com aquela, ou seja, se você vai se atraindo por essa ideia de poder, esse senso de pertencimento, porque o poder brilha. E o amor? O amor não atrai? Não. O amor não atrai. O amor chama. O amor chama. Por isso que a Bíblia diz, aqueles que têm ouvido para ouvir, ouçam. O amor chama. Só que eu tenho que ter muita humildade para ouvir o chamado do amor. A gente pensa na nossa imaturidade, infantilidade, corrupção, a gente pensa que eu preciso merecer o amor. A gente pensa que eu preciso conquistar o amor. Por isso, o poder é tão atrativo. Agora, a verdade é que eu só preciso ouvir que o amor me chama. Entende? O amor me chama. E aí, voltando para o sangue. Quando eu entendo que dentro dessa dimensão, onde nós, seres humanos, temos a oportunidade de fazer essa escolha, nossa vida se resume a essa escolha. Eu vou escolher o amor ou eu vou escolher o poder. Em cada pequena situação, na briga com seu marido, na situação de trabalho, você escolhe. Eu vou escolher o poder, eu vou escolher provar que eu sou melhor, eu vou escolher bater de frente, eu vou escolher mostrar com quem que ela está falando, ou eu vou escolher o amor. E o amor sempre pressupõe que a gente venha para esse lugar ferido, sabe? Em nós, esse lugar onde não há amor. Então, eu só consigo caminhar para o amor a partir do lugar onde não há amor em mim. E quanta humildade eu preciso para admitir o quanto me falta amor, o quanto eu não me sinto amado e como é ruim não se sentir amado, sabe? E é só a partir daí que eu entendo nessa dimensão, essa história agora voltando para o sangue, é só a partir daí que eu entendo o que Jesus fez quando com seu sangue pagou para que eu pudesse ser liberta dessa egrégora que me aprisiona no poder. Então, quando eu entendo que o único sangue que tem poder é o sangue que pagou pela minha libertação, eu desperto da fantasia que o meu sangue tem poder. Por quê? Porque todos esses seres nos ensinam que o seu sangue tem poder. E para uma mulher toda ferida, toda rejeitada, toda desencantada, desesperançada da vida, tudo que você mais quer ouvir é se sentir acolhida, respeitada no meio de várias outras mulheres, num círculo de mulheres, onde uma olha nos olhos da outra com amor, com identificação, falando, o seu sangue tem poder. E aí a gente fala, o meu sangue tem poder. E aí eu começo pela minha própria força, guerrear pela minha própria transformação. Só que eu não entendo que
uma voz espiritual por trás de tudo isso está contando sobre poder. E está trocando comigo. Enquanto eu sangro pelo poder, todos esses seres se alimentam deste poder. Porque o sangue é a moeda mais poderosa. E aí, e o dia que eu não sangrar mais? Porque enquanto eu sangro poder, eu me relaciono com todo mundo assim. E aí o que acontece com o amor? Eu vou me afastando do amor. Do amor no meu relacionamento com os homens. Eu vou estabelecendo uma relação de poder com o meu sangue, com os homens, com as pessoas, com as outras mulheres. Eu escolhi o poder. E aí eu vou me afastando do amor. Mas eu tenho poder. Eu sou uma bruxa. Eu sou uma feiticeira. Eu sou isso. Eu usava todos esses títulos e eu me sentia completamente compensada pelo profundo abandono, pela profunda dor, pela profunda solidão, pelo profundo desamparo que eu carregava dentro de mim. E eu achava que os homens fugiam de mim. Os homens fogem de mim, porque eu sou demais para eles. E o dia que eu não sangrar mais e que os meus filhos já forem grandes e preferirem ficar longe, se aproximarem mais por culpa, para fazer aquela manutenção básica, mas porque eu não soube estabelecer essa conexão profunda. E os homens também, aí eu já não sou mais um pedaço de carne, eu já não sou mais uma mulher sexualmente potente. E eu não sangro mais. E aí eu já estou profundamente arraigada na floresta, na fantasia. Eu e o espírito das ervas somos uma coisa só. A minha alma foi tomando a forma do espírito desses seres da terra. E eu sou a bruxa dos contos de fada. Sozinha numa cabana na floresta. Embebecida pela própria fantasia de poder. Será que é isso que a gente quer? Não. Mas a gente pode ser uma mulher que tem o profundo saber da terra, mas também tem o saber do céu. E é isso que eu estou compartilhando aqui com vocês. Você pode ser uma curandeira que sabe da terra, mas que também sabe do céu. Também sabe de um sangue que tem poder real. Sabe? Que entende verdadeiramente de todas essas coisas. Foi o que aconteceu comigo, é o que aconteceu com tantas das mulheres que estão aqui comigo. Vai ficar gravada. Tantas parteiras, curandeiras, tantas mulheres que sabem de tantos segredos, né? Que sabem ler os céus, que sabem ler os astros. Caminhos que todas nós percorremos. Nós podemos saber também dos saberes do céu. Conhecer o sangue do céu, para entender qual é o sangue que tem poder. Então, uma moça até perguntou assim, por que você fala? Da onde você? Ela perguntou, acho que coisa do feed. Da onde? Então nessa jornada. Eu falei para ela, olha, eu já tenho uma jornada. Eu confio em mim, eu sei o que eu tô falando. Aí ela falou, então me fala da onde é que você tirou esse saber. Não dava para eu falar ali, né, num post. Agora eu tô falando da onde eu tirei esse saber. Quando a gente consegue ter a humildade suficiente para ouvir o chamado do amor, que é uma pessoa, né? Ele nos amou primeiro. A gente é liberto dessa fantasia de que o nosso sangue tem poder. E a gente entende no fundo, falando, não, só um sangue tem poder. Somente um. E o poder deste sangue anula todo o outro sangue. Nenhum outro sangue, de nenhum tipo de ritual, nenhum sangue humano, nenhum sangue de sacrifício, nenhum outro sangue tem poder. Quando eu sei qual é o verdadeiro sangue que tem poder. Aí eu entro em outra realidade. A realidade que a Bíblia diz. Sobre a sua tenda, ó Israel, não vale encantamento.
Eu estou debaixo dessa palavra poderosa. Debaixo da sua tenda, ó Israel, não vale encantamento. E aí eu falo, gente, esse monte de coisa que eu sabia, de encantamentos, de limpeza energética, de... Isso é tudo coisa de criança. Isso é coisa de criança. Isso é coisa de uma pobre mulher que não tem humildade suficiente para se assumir necessitada do amor, sabe? Agora eu vou responder as perguntas de vocês. Aleluia! Agora vocês falaram aí, Dani, e eu que já fiz todas essas consagrações, eu faço o quê? Você simplesmente cancela. No profundo do seu coração, um belo dia, você vai se voltar para o Senhor e vai falar, Santo Deus, eu não fazia ideia o que eu estava fazendo, mas agora eu sei, agora os meus olhos veem, e eu cancelo, em nome de Jesus, toda a consagração que eu já fiz. Eu recolho todo o sangue que eu consagrei, eu recolho em nome de Jesus. Você faz parte da bruxaria? Ai, que engraçado. Assiste a live inteira. Aí você vai, depois vai ficar gravado, você vai entender o que eu tô falando aqui. Não tem uma fórmula, é isso que eu quero dizer. Dani, sobre limpeza energética. A gente vai mudando os conceitos, né? Vai. Por que eu faço limpeza energética? Porque eu acredito nessas coisas, porque eu tô sozinha. Eu não tenho pai, né? Tenho pai. Não tenho quem me guarde. A Bíblia diz o seguinte, que quando a gente recebe o Espírito Santo de Deus, e a gente só faz isso quando a gente aceita o presente que Jesus deu, porque o Espírito Santo de Deus é um presente que Jesus nos dá. Ele fala, eu vou para o Pai, eu preciso ir, porque se eu não for, o Espírito não virá. O Espírito é o próprio Espírito de Jesus, o Espírito Santo. E ele vem para habitar dentro de nós quando eu entendo que ele fala para mim, olha, com o meu sangue, eu paguei pela sua libertação. Eu comprei você, para que você possa ser minha. Eu posso te amar? E aí um dia você fala, pode. Você pode me amar. Aí ele fala assim, então tá bom, então eu vou colocar o meu espírito dentro de você. E o meu espírito vai selar o seu espírito. Então a Bíblia diz que o Espírito Santo, nós somos selados com o Espírito Santo de Deus para a promessa. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que os meus corpos energéticos, eles estão fechados, eles estão selados. Eu me torno uma carta selada, fechada. E aí eu preciso fazer limpeza energética. Qual é a energia que você acha que vai perfurar o selo do Espírito Santo? Você acha que tem alguma? Nenhuma. Então eu preciso fazer banho de descarrego? Eu preciso usar a arruda para fazer banho de descarrego? Claro que não. Claro que não, porque eu não estou mais por mim. Eu tenho alguém por mim. Eu sou selada pelo Espírito Santo de Deus. Os anjos do Senhor me guardam. Eu não preciso fazer a minha guarda. Não preciso do Espírito da arruda para fazer a minha guarda. Entende? Então, aquilo não vai mais fazer sentido para mim. Por quê? Porque a limpeza energética, ela é uma ação do poder. Eu estou lutando contra energias. Entende? Que eu não preciso mais fazer isso. Por quê? Porque eu tenho quem faça por mim. Mas é somente para cristãos? O quê? O Espírito Santo? É para cristão. Quem é cristão? Aquele que escolhe ser um pequeno Cristo. E como que eu escolho ser um pequeno Cristo? Quando eu escolho que Cristo habite em mim. Quando eu abro meu coração e falo, Jesus, eu quero seu amor. Eu quero aceitar. Não entendo muito, mas eu quero. Alguma coisa dentro de mim quer muito esse presente. Eu quero me entregar para o seu amor. E aí ele vem habitar dentro de mim. E eu sou o quê? Um pequeno Cristo. O Espírito, Jesus, o Cristo. O Espírito de Cristo veio habitar em mim. Eu me tornei o quê? Um cristão, um pequeno Cristo. E aí esse Espírito vai se desenvolvendo dentro de mim.
despertando o meu próprio espírito, para que o meu próprio espírito vá se inundando do amor dele. E aí vai chegar uma hora que não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Entende? Então é para todos, Regina, todos que querem ser amados. Vocês estão perguntando de yoga, de constelação, não vou falar sobre nada disso aqui, tá bom? Augusta, mesmo que seu pai não seja Jesus, mas Buda. Olha, tem uma confusão aí. Tem que estudar mais profundamente quem é Buda. Sabe por quê? Buda, ele atingiu a iluminação. Pelo quê? Pelo esforço próprio. Como ele fez isso? Ele chegou a um lugar. Ele entendeu. A razão do sofrimento humano é o desejo. Então, para que você seja livre do sofrimento, você precisa se libertar do desejo. Agora, Buda era ateu. Entende? Buda era ateu. Então, Buda nunca teve a intenção de levar ninguém a Deus. A contribuição dele é extraordinária. Os ensinamentos de Buda são extraordinários para que eu aprenda como viver sem sofrimento. Para que eu aprenda a me integrar ao todo, para que eu aprenda a respeitar. Então, são valores extraordinários para que uma pessoa, se entendendo espírito, se relacione a partir de um lugar muito respeitoso com todas as outras, com todos os outros espíritos, dos animais, das plantas, dos seres humanos, das coisas vivas. É de uma nobreza o ensinamento de Buda, sensacional. Mas Buda nunca falou sobre Deus, nunca se pretendeu um intermediário entre ele e Deus. O objetivo de Buda nunca foi levar ninguém a Deus. Então, você precisa estudar para entender a profundidade daquilo que Buda falou para falar. Porque se você estiver buscando Deus, Buda não é exatamente o caminho. Se você estiver buscando, por seu próprio esforço, libertar a sua alma do sofrimento, Buda é um caminho excelente para você trilhar. Os ensinamentos dele são de uma profundidade, de uma beleza extraordinária. Mas ele não vai te levar a Deus. Então, se você pretende chegar a Deus, Buda talvez não seja o caminho. Jesus é o único caminho para eu chegar a Deus? Não. Não é. Muitos outros ensinamentos nos levam a Deus. Jesus é o que então? Jesus é o único que me leva ao Pai. É diferente. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Não é ninguém chegar a Deus se não for por mim. É ninguém chegar ao Pai. Então, se o seu espírito entende, eu tenho um Pai e eu quero conhecê-lo, eu quero conhecer o amor de um pai, o único caminho é Jesus. Aí é só Jesus. Porque ele diz, somente eu, ninguém chega ao Pai se não for por mim. Eu sempre acreditei em Deus. Eu era uma bruxa que acreditava muito em Deus. Mas eu achava que ele estava lá, entendeu? CEO dessa grande empresa com todos esses seres trabalhando para ele, para a evolução da humanidade. Como é que eu consegui lidar com o profundo desamparo e profunda dor que eu tinha dentro de mim? Eu acreditava que era para eu evoluir. Acreditava que era para eu evoluir. Então, tudo se justificava. Ela perguntou aqui, eu uso as plantas para quê se eu não preciso? Para a sua saúde. Todas as coisas que a terra produz, elas foram criadas para a sua saúde. Eu hoje acordei, por exemplo, e tomei um chá de sálvia. Maravilhoso. Eu sei que é difícil para muitas de vocês ouvirem tudo que eu tô falando aqui. E aí vem perguntas. Mas eu queria que vocês não se deixassem dominar. Mas não foi Deus que fez a Ruda. Amanda, eu comecei falando sobre isso. Assiste inteiro.
eu tô trazendo isso aqui para que vocês tenham coragem de chegar no profundo, no seu próprio profundo. Pensa assim, ó, eu tô aqui de dentro do meu Shabá, conversando com você, sem compromisso nenhum, não tô te vendendo nada, não tô te obrigando a nenhuma religião, você não é nada. É simplesmente para que você tenha uma resposta, para que você olhe por uma outra perspectiva para a sua própria busca. Talvez você fale, é muito legal tudo isso que você está falando, Dani, mas não serve para mim. Com certeza vai servir, inclusive, para que você entenda todas as perspectivas da sua busca. Exatamente, é um presente de Shabá. É sobre isso. É só porque a gente encerra as inscrições da Tecelã no domingo. E aí só o ano que vem, em fevereiro, a gente vai voltar nesse assunto. E aí muitas de vocês que estão aqui comigo e estão sendo mexidas, eu sei também que muitas de vocês vão escolher ser Tecelã daqui 3 anos. É uma pena, né? É uma pena porque tempo é o único recurso que a gente tem que a gente não pode pedir reembolso. Por exemplo, você pode comprar a Tecelã, se você não gostar, 7 dias você tem reembolso. E o tempo que você vai demorar para tomar essa decisão? Você vai ter reembolso? Não, não vai. Não vai ter reembolso. Mas por que a gente demora? Porque é difícil, essas camadas todas dentro da gente são muito difíceis, né? Então, a minha ideia aqui, na verdade, é que vocês tenham recursos para lidar com as próprias perguntas. Porque daí passou, o caminhão da Tecelã passou, você vai começar a ouvir o som do caminhão lá longe, acabou, mudamos de assunto encerrado, e você fica com essa angústia. E era isso que eu não queria. Eu queria vir aqui, numa boa, poder sentar com vocês e poder falar, olha, é isso aqui, ó. É sobre isso. As suas perguntas podem ser respondidas aqui, nesse lugar. É sobre essa questão aqui. Aí você pode concluir como você quiser. Você pode... Ela falou, eu achei que o pai era Deus. Sim, o pai é Deus. Mas nem todo mundo se relaciona com ele a partir da relação pai e filho. Nós somos adotados em Cristo. Por quê? Nós precisamos escolher ser filhos. E aí tem um caminho para isso. Entende? É sobre isso, amores. Eu espero que tenha respondido as perguntas de vocês, das curandeiras, né? Eu espero que vocês recebam aqui o meu carinho, o meu respeito, a minha admiração. Que vocês entendam, por favor, que o terapia não é um lugar contra os saberes do feminino sagrado, né? Mas é uma contribuição, é uma a mais. Olha, é aqui, ó, tem isso aqui também. Você pode ter os saberes da terra, mas também pode ter os saberes do céu. É sobre isso, tá bom? Um beijo para vocês. Muito obrigada por vocês terem entrado aqui de surpresa para ficar aqui comigo.